Então, boa noite, gente. Espero que vocês estejam bem. A gente vai dar sequência hoje na aula 3, né, que ficou uma parte pequena para a gente encerrar, que é a parte do planejamento, tá? Então, se ficou alguma dúvida da aula passada, vocês podem ir tirando, e daí a gente vai avançando no planejamento, né? Lembrando que essa fase inicial ela é importante, mas ela não é definitiva, sabe? Eu estava até comentando aqui antes que o processo ele é bem iterativo, assim, você vai e volta, né? Então, porque o papel ele aceita tudo, né? No planejamento você pode escrever o que você quiser, né? Mas na hora que você vai executar é que você vê que determinada palavra-chave não faz tanto sentido, determinado critério às vezes não faz tanto sentido, aí você tem que voltar, tá bom? Vou apresentar aqui. Acho que vou apresentar a tela inteira que fica mais fácil. A gente fez assim na aula passada, acho que ficou legal. Então, no módulo 3, a gente foi até aqui, critérios de seleção. Isso, a gente foi até os estudos, os critérios de inclusão e exclusão, né? Então, vamos abrir aqui o Parsifal. Ele já ficou salvo aqui, vamos ver onde é que paramos. Planejamento. Então, beleza, né? A gente foi até aqui, no Parsifal, que é a inclusão dos critérios. Então, dando sequência, no Start a gente tem mais um item que não tem no Parsifal, que é a definição dos tipos de estudo, tá? Isso é uma definição, assim, que faz mais sentido na área de saúde, porque o pessoal da área da saúde tem estudos muito específicos que, às vezes, mesmo pesquisando a mesma coisa, você acaba não levando em conta aquele tipo de estudo, sabe? Para a gente não faz muito sentido isso, então um campo que eu costumo deixar em branco, tá? Não preencho, até porque ele não é obrigatório, né? Um outro campo que também só tem no Start é a seleção inicial de estudos, que seria para você já listar na verdade, a sua base de estudos que você vai utilizar na revisão sistemática. Também não preencho, eu deixo também em branco isso. A única coisa que eu faço é guardar todos os arquivos de busca e quando você vai enviar isso para uma revista, você pode converter em formato Excel e mandar como sendo os dados brutos, os dados iniciais, caso isso faça algum sentido para quem for eventualmente auditar o seu artigo, né? Beleza. Agora, a avaliação da qualidade, esse é legal. Então, para que é a avaliação da qualidade, né? Deixa eu interromper aqui para eu ver vocês que fica melhor. Aqui. A avaliação da qualidade é assim, você chegou no seu grupo de artigos, aí você vai colocar alguns critérios para você priorizar a leitura, tá? Esse é o grande sentido da avaliação de qualidade. Ele não costuma ser usado, ou não é o padrão ser usado para eliminar artigos, embora se possa fazer, tá? Mas não se costuma fazer. Normalmente você usa só para ranquear os artigos, tá? A ideia basicamente é essa. Então, existem alguns critérios que já são consagrados, que, assim, normalmente se usa em revisão sistemática, mas cada um pode inventar os seus, não tem problema nenhum, tá? Eu vou mostrar para vocês como que lança esses critérios no software e também como que daí você já de antemão você classifica, você dá uma nota para cada critério e essa nota é que vai dar então a qualidade, né? Quanto maior a nota, maior é a qualidade do artigo, de acordo com os critérios que você estabeleceu. Vou mostrar aqui a apresentação e aí a gente já vai. Oh, meu Deus. A gente já vai colocar no Parsifal, que é mais simplesinho, depois eu mostro no Start também. Tá? Então, sim, alguns critérios que são comuns, né, da gente
a gente usar. O primeiro, assim, os objetivos do estudo foram claramente definidos. Então, esse é um critério de qualidade. Como que você pega esse critério? Lendo o resumo. Então, você vai ler o resumo. Se no resumo não tiver o objetivo do artigo é tal, você já dá uma nota 0 ali, né? Então, não tem a qualidade de identificar claramente o objetivo. Um outro critério de qualidade. A metodologia do estudo permite entender como a pesquisa foi feita, ou a metodologia do estudo é clara. Como que você vê isso? Também é no abstract. O abstract já tem que estar descrita a metodologia, ainda que seja em uma frase, mas tem resumo que o pessoal não coloca. Um outro critério que também é muito usado é assim, o estudo deixa claro suas limitações, isso você vê normalmente na conclusão, né? Por quê? Porque se a pessoa não diz as limitações dos estudos, do estudo dela, no caso, normalmente não é um artigo de tão boa qualidade, porque a pessoa tende a generalizar algo que não é, às vezes, tão generalizável. E aí, enfim, a gente já não considera isso um estudo de tanta qualidade. Tá? São critérios que eu já vi utilizar em revisão sistemática e em curso que eu fiz, o pessoal também já comentou esses critérios. Tá, vamos dar uma olhadinha no Parsifal, como é que faz esses critérios. Vou pegar aqui, copiar esse aqui, os objetivos, e aí vamos lá para o Parsifal. Estão vendo aqui a minha tela com o Parsifal? Sim ou não? Sim. Uhum. Então tá bom. Ó, então aqui em cima ó, a gente estava preenchendo a guia protocolo. Agora a gente vai passar para essa guia aqui, que é um checklist de qualidade, tá bom? Então é bem tranquilo, né? Você tem aqui as questões de qualidade que você coloca. Então vamos colocar a nossa primeira questão ali. Os objetivos do estudo foram claramente definidos? Então esse é o nosso primeiro critério de qualidade. Vamos salvá-lo. Beleza, já salvamos. Vamos colocar um outro critério de qualidade aqui. Vou copiar lá. A metodologia do estudo permite entender como a pesquisa foi feita? Vou deixar mais curto aqui. A metodologia do estudo é clara? Acho que isso é claro, fica claro o que eu estou querendo dizer. Então, salvar. Vamos colocar o terceiro. Veja, critérios de qualidade, eles não são obrigatórios, tá? Mas eles são, normalmente, acaba se usando. Pelo menos um critério de qualidade é interessante você estabelecer, embora não seja obrigatório. Então, aqui eu cadastrei as minhas questões de qualidade, tá? Bem, mas cadastrar a questão é um passo. A gente tem que cadastrar também respostas para essas questões, porque você vai escolher respostas para essas questões quando você estiver lendo. Não é algo aberto assim, tá? Não é algo que você vai, para cada artigo, escrever uma resposta. Você já faz isso de antemão. O Parsifal, ele já sugere algumas respostas que são boas respostas. Clica aqui, ó, em adicionar respostas sugeridas, e ele já dá uma pontuaçãozinha ali, ó. Então, quais são as respostas, né? Sim, vale 1 ponto. Parcialmente, vale meio ponto. E não, vale 0 pontos. Então, como que funciona quando a gente for lá para a condução? Você vai pegar um artigo, na verdade, vai pegar todos os artigos, né? Mas um de cada vez, né? Então, para aquele artigo, os objetivos do estudo foram claramente definidos? Você vai marcar sim, não ou parcialmente, tá? A metodologia do estudo permite entender? Sim, não ou parcialmente. O estudo deixa claro? Sim, não ou parcialmente. Né? Então, ele vai fazer um score, né, que vai de 0 até 3, e com base nesse score você vai ter ali uma prioridade de leitura. Tá? E você pode, inclusive, embora não seja comum, mas você pode até estabelecer um corte aqui.
Por exemplo, o meu corte é 1 ponto. O que significa isso? Que os artigos que não atingiram nos critérios de qualidade pelo menos um, ele vai ser eliminado. Ele não vai fazer parte da minha revisão sistemática. Então, nesse caso, eu garanto que dos três questões de qualidade, ele vai ter parcialmente atendido pelo menos duas, ou um dos critérios integralmente, tá? Quando eu coloco um aqui, nesse caso de três, né? Aí vem aqui em salvar, né? Pronto. Então, tá salvo aqui os nossos critérios de qualidade. E aí, deu para entender qual que é a lógica do critério de qualidade? Dúvidas? Mais ou menos. Como eu disse, no planejamento é fácil, que o papel aceita tudo. Legal. Vou mostrar para vocês no Start como é que faz. Vou abrir aqui o Start. Acho que é esse aqui que a gente estava fazendo. Ah, não dá para abrir assim o Start. Vou abrir aqui. Pronto. Então, aqui no Start fica dentro de protocolo. E ali embaixo, que a gente já tinha feito, né? Colocado alguns critérios. Esses são os campos que eu já expliquei hoje, né? E aqui, então, são onde você vai colocar os critérios de qualidade, tá? Vou copiar ali um, só para ver como é que faz. Então, você tem três opções: escolher em uma lista, uma escala numérica ou uma escala de rótulos, né? A gente normalmente escolhe a escala numérica, vem aqui no nome e coloca a pergunta e adicionar, né? Então, eu coloquei a pergunta, o estudo deixa claro suas limitações, adiciona. Peraí, deixa eu só ver aqui, que eu acho que é a escala que a gente usa. Escala com rótulos. Isso mesmo. Então, aqui você pode colocar yes, né? Sim. Colocar sim, vale 1 ponto. Não vale 0 pontos. Parcialmente, vai valer 0,5. Ele vem aqui já para sua caixinha. Então, no caso do Start, você tem que fazer esse processo para todas as perguntas. Inclusive, você pode, então, no Start, fazer respostas diferentes para cada questão. No Parsifal, não. Ele é a mesma resposta, esse mesmo padrão de resposta para todas as perguntas, tá? Eu recomendo que vocês usem esse padrão aqui, respostas iguais para todas as perguntas, senão fica muito confuso, sabe? Se você usar para cada pergunta um padrão de resposta, fica muito confuso. Então, o ideal é que se use nesse modo aqui, tá? Então, no Start, você faz um por um. E aí, critérios de qualidade, tudo bem? Legal. Então, a gente está encerrando praticamente o protocolo de pesquisa. Vão ter só mais 2 campos que eu vou mostrar aqui para vocês. Eu acho que a gente consegue até avançar ainda mais hoje. A apresentação ali está bem detalhada, tá? Como é que faz para lançar.
O último item que tem em ambos os, os softwares, né, tanto no Parsifal quanto no Start, é o formulário para extração de dados. Então, o que, que é isso? São campos que você vai abrir para que quando você estiver lendo o artigo, quando você estiver na fase de condução, você faça o preenchimento desse campo. Então, tem novamente relação direta com a questão de pesquisa e com as questões específicas de pesquisa. A dica é, você cria campos somente para extrair o que você realmente precisa do artigo, tá? Então, você tem que ser bem objetivo nessa criação de formulários, tá? É o que eu até comentei com alguns colegas, assim, você pode usar cada um desses artigos para pegar referências, para citá-los no seu trabalho, seja ele no próprio artigo de revisão sistemática, seja ele na sua dissertação ou tese. Mas para revisão sistemática, você tem que pegar só o que você falou que vai pegar, ou seja, só o que está no teu planejamento, só o que efetivamente responde à questão de pesquisa. Então, por exemplo, lá na introdução tem uma frase que, puxa, casa bem com o meu tema de tese, então eu vou usar essa frase no meu trabalho. Beleza. Só que isso não faz parte da tua revisão sistemática, tá? Então, você não usa esse formulário para extração de dados para fazer fichamento, tá? Em outras palavras, é isso que eu estou querendo dizer. Tranquilo? Vamos olhar, então, como é que a gente faz isso no Parsifal primeiro. Então, aqui a gente já finalizou a parte de qualidade. Vem aqui, então, em formulário de extração de dados. Aqui, então, você pode colocar o que você quer pesquisar nos artigos que você vai selecionar. Então, nessa minha revisão aqui, eu posso querer pesquisar o método utilizado. Método de pesquisa utilizado. Tá? Descrevi aqui, você tem que escolher um tipo para esse teu campo, né? Você pode colocar, normalmente a gente coloca string, que é uma frase, né? Booleana é sim ou não, 0 ou 1, tem datas, tem possibilidade de você escolher campos, normalmente em frases, né? String, e aí vem salvar. Aí você pode colocar quantos dados você achar necessário. Então, colocar aqui, método de pesquisa utilizado, propõe modelo ou framework. Aqui daria para colocar booleano, sim ou não, mas vamos deixar string também, salvar. Então, quando eu estiver na fase de condução, para cada artigo que eu abrir, ele vai abrir esse campo para eu preencher, método de pesquisa utilizado. Daí eu vou digitar lá, pesquisa qualitativa com entrevistas em profundidade. Beleza, vou para o próximo artigo. Esse próximo é pesquisa qualitativa com estudo de caso. Vou para o próximo artigo. Essa outra pergunta, propõe modelo, framework? Sim, base tal. Não, base tal. Aqui, então, você vai colocar todos os campos que você futuramente quiser utilizar. Então, o ideal é, para cada questão de pesquisa, você coloque pelo menos uma perguntinha, ou seja, vai responder a sua questão de pesquisa. Deixa eu fechar aqui, que tem um barulho. Entenderam essa parte? Sil, Fernanda, Midori, tudo bem? Tá. Sim. Então, como eu disse, inclusive às vezes você faz ali e aí você lê um artigo e você vê que, puxa, não tem um campo que eu queria preencher. Você volta no protocolo e coloca. Ou você viu vários artigos e nunca usou um determinado campo. Você volta e exclui. Esse processo você vai melhorando ele à medida que for fazendo, tá? Vou mostrar no Start como é que faz.
No Start aqui você também, então, tem ó, formulários para extração de dados. Aqui, então, é a mesma coisa, né? Texto, e você pode escolher aqui uma lista que você pré-determinar. Então, por exemplo, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Método de pesquisa utilizado. Método de pesquisa utilizado. É um texto, eu vou adicionar. Vou colocar aqui outro campo. Propõe modelo. Eu coloquei, escolhi em uma lista. Ó. Vou adicionar e eu vou colocar as duas opções aqui. Sim, não. Quando eu for ler lá, eu posso escolher, então, nesse campo, marcar sim ou não. E aí depois, quando eu for fazer o meu relatório dessa revisão, eu posso dizer, dos 80 artigos analisados, 60 não propõe modelo, 20 propõe, com base nessa pergunta aqui, tá? Então, para isso que serve. Deixa eu ver se alguém tem alguma dúvida. Tudo bem? Marcelo, só resposta sim ou não? É isso? O quantitativo? Não, depende da pergunta. Pode ser tipo, Normalmente é texto. Normalmente é texto. Você vai. pode ser tipo assim, quais os diagnósticos utilizados? Sim, Que daí ele sim. vai dizer uma frase, né? Vai dizer qual o Isso. diagnóstico, se é de infraestrutura, se é de alguma Uhum. coisa assim, né? Isso mesmo. Isso Pode mesmo. ser assim. Pode. Daí é um campo de texto. Daí você vai digitar esse texto. Tá? Normalmente vai ser mais qualitativo, né? Agora, tem questões que, se você estiver procurando algo bem específico, pode ser sim ou não mesmo, né? Então, se você estiver procurando modelos, é uma pergunta do tipo sim ou não. Agora, se você quer detalhes, aí é melhor que seja qualitativo. Tem gente que faz, inclusive, questões quantitativas ali. Sei lá, cidades analisadas, número de, sei lá, estudos de caso. Aí depende, né? O Você pode pegar números ali. número de perguntas, quantidade de perguntas, Sim, pode ser. Se isso for interessante para você, não. formulário. Eu digo assim, a quantidade ali, que nem eu coloquei no meu ficou com 1, 2, 3, 4 por enquanto. 4 questões de pesquisa específicas. Isso. Daí o ideal é que tenha pelo menos 4 formulários de extração de dados. Não, tem 4 formulários. Tem 4 Perfeito, formulários. perfeito. Não tem um número nem mínimo nem máximo. Né? O mínimo é 1, né? Senão não tem sentido fazer a revisão. E o máximo é pelo menos um por questão específica. Tá? Beleza. E o último campo, que também só tem no Start, é o de sumarização de resultados, tá? É um campo que, como eu disse, só tem no Start e que você, de antemão, já diz como que vai apresentar os resultados. Eu também não costumo preencher, porque eu acho que essa parte você acaba vendo ou sabendo melhor lá na parte de escrever o relatório. Então, é um esforço desnecessário, na verdade, que você não tem tantas certezas assim para você conseguir preencher com assertividade, né, enfim, com eficiência esse campo. Então, eu acabo deixando ele em branco, não preencho, porque eu faço isso no final. Tranquilo? Então, com isso, a gente, teoricamente, né, todo mundo está com um planejamento do seu artigo feito. Legal? Tá bom. Como que funciona, né? A gente normalmente submete esse planejamento para um terceiro, seja um orientador, seja um especialista na área, tá? É o padrão, né, de revisão sistemática. Se vocês lembrarem lá na primeira aula, acho que eu comentei um pouquinho que a revisão é um processo que se faz em grupo, né? Se pode fazer em grupo. Né? Normalmente, se você está num grupo de pesquisa
ou com colegas, um faz e manda para o outro, tá? Porque daí o outro dá uma lida e vê se faz sentido. Quem tem orientador, é uma boa prática você mandar, tá? Daí o cara vai olhar lá e vai falar, pô, essa tua palavra-chave tá ruim, esse teu critério de qualidade não tem nada a ver, ou isso aqui tá muito aberto, tá muito fechado, enfim, né? É uma boa prática. Aí depois que retorna esse planejamento, daí que você dá sequência. Só que assim, às vezes é melhor você avançar um pouquinho na condução antes de mandar, porque às vezes você mesmo já vê alguns furos, sabe? E aí você acaba não queimando uma orientação ou né? Depende da relação que você tem com o orientador, né? Ou às vezes até um amigo, né? Às vezes você pediu para um amigo ver, né? Daí você começa a conduzir, você mesmo vê que tá tudo não, mas tem muito furo, né? Então, né? Pô, pediu para um amigo ver uma coisa que você mesmo poderia ter visto, né? Mas enfim, esse é o procedimento, tá? O procedimento é esse. Beleza? Legal. Então vamos. Então, com energia aí, podemos ir para a aula 4? Legal. Agora começa a ficar mais divertido, né? Que é, como eu disse, planejamento é fácil, o fazejamento que pega, né? Então vamos para o fazejamento agora.